Olá pessoal, vamos continuar resolvendo alguns exercícios aqui agora, a lista 2, né, o exercício 4 da lista 2 da disciplina de algoritmos e programação de computadores. Bom, eu tenho aqui a lista 2, certo? A lista 2, né, continuamos ainda com dados e variáveis. A lista 2 é um programa realmente interessante, né? Bom, criar um algoritmo para calcular e apresentar o valor do volume de uma lata de óleo, utilizando a fórmula. Volume, né, é igual ao π vezes raio ao quadrado vezes altura, né? Onde V é o volume, R é o raio e H é a altura. Bom, aqui é o seguinte, só para a gente visualizar o que a gente está resolvendo, né? Vamos montar aqui uma lata de óleo, né? Óleo de poço de gasolina, né? Que a gente coloca no motor do carro, né? Geralmente vem assim numa lata, agora se bem que nem o povo está utilizando poucas latas, né? Mas geralmente é assim, uma lata, né? Ela é mais ou menos desse jeito, ela é um cilindro, né? Na verdade é um cilindro, né? E aqui eu tenho uma base circular, certo? E uma altura. Então aqui eu tenho uma altura, certo? A altura da lata, que é o H. Desculpa, escrever com mouse é um pouco difícil. O H. E aqui eu tenho essa base, né? Tanto o topo quanto a base, é um círculo, né? O círculo, ele tem um centro e tem um raio, certo? Um raio R, né? No caso aqui eu até coloquei o R como maiúsculo. Tudo bem, vamos colocar aqui como letra maiúscula, né? Só pra gente, né? Então, se a gente observar, a área de um círculo, o que é a área de um círculo? É π vezes o raio, o R, né? Desculpe, a letra está um pouco difícil aqui, ao quadrado, certo? Perfeito? Então, π vezes raio ao quadrado, certo? Essa é a área da base, né? Então, o volume, né? É essa área, né? Essa área aqui, posso até selecionar, essa área vezes a altura, certo? Então, vezes multiplicado pela altura, perfeito? Esse é o volume de um cilindro, de uma lata de óleo, no caso, né? Então tá, então aqui, com base nessa ideia, a fórmula está montada aqui, né? Essa é a ideia, né? Então, aqui eu já transferi para cá, para o Visualg, né? Para ajudar a gente, para me ajudar aqui na solução do problema. Então, vamos declarar nossas variáveis para resolver esse problema aí. Primeiro, eu vou precisar aqui, primeiro, ele pede para né, calcular o volume da lata de óleo, né, utilizando a fórmula, né, onde eu preciso receber o raio, né, e a altura da lata para poder calcular o volume. Então eu vou precisar de três variáveis. Primeiro, R, H, podemos botar tudo, né, raio, altura e volume, certo? Esses valores são todos do tipo real, perfeito? Que pode dar um valor quebrado, né? A altura, por exemplo, pode ser 5,5, depende, né? O raio pode ser 1,3, 1,3, então depende, né? Então vamos lá, vamos dividir o problema em três partes: entrada, processamento e saída. Saída de resultados, perfeito? Então aqui na entrada de dados, eu vou fazer o seguinte, então escreva, digite o raio da lata, o raio da base da lata, a lata de óleo, né? Aí o comando leia o que? Raio. Então, ainda na entrada de dados, então escreva, digite a altura da lata, certo? Então, leia a altura, certo? Ok. No processamento, o volume é só aplicar a fórmula, mas tem um pequeno detalhe, né? Então, vamos lá, o volume
recebe o quê? O pi. Aqui nesse ambiente, o Visualg, ele já tem o pi, é só colocar o pi, né? Tanto maiúsculo como minúsculo, ele já entende que é aquele valor 3.1415, né? Aquele valor para cálculo que envolve circunferências, certo? Então, pi vezes vezes raio ao quadrado. Aqui vai ser raio ao quadrado, vai ser raio vezes raio mesmo, é coisa simples. Raio ao quadrado é raio vezes raio. Vezes h, que é a altura, né? Então, altura, que já está aqui. Perfeito. Opa, não tem ponto e vírgula aqui. Então, o processamento está feito. A saída é só imprimir. Então, escreva volume igual volume, certo? Simples. Então, o cálculo aqui é realmente muito simples, certo? Então, vamos lá. Vamos aqui executar F8 passo a passo, tá? Ele vai criar as variáveis aqui embaixo, ó. Perfeito? Ó, vai criar aqui embaixo agora. Primeira execução, ok. Aí ele vem e imprime, né, a primeira mensagem. Digite o raio da base. O raio vai ser 10 centímetros, né? Qualquer valor, centímetro, metro, pode ser, né? Uma lata de óleo seria centímetros, né? Então, F8, ok. Digite a altura da base. A altura vai ser uma altura, vou botar aqui 25 centímetros de altura, né? Ok, então ele vai fazer a conta aqui, já tem os valores da altura e do raio, vai fazer a conta do volume. Perfeito, fez a conta aqui, ok, e vai imprimir. Perfeito. O volume, né, é esse valor aqui, 7.853 ponto, esse monte de casas decimais aqui. Perfeito. Vamos agora fazer, no caso, se for centímetro, seria centímetro cúbico. Se fosse metro, seria metro cúbico. Depende da unidade de comprimento aqui, unidade linear, né? Aí aqui linear, então aqui eu teria uma unidade de área, certo? Ok. Então, com base nesse algoritmo, eu vou fazer agora, converter o programa, o algoritmo para a linguagem C. Eu vou copiar só esse trecho aqui, que é o que realmente interessa. Então, linguagem C deve ser mais para poder trabalhar com a linguagem. Aqui vai ter uns detalhes interessantes, porque eu vou ter que usar o pi, né? O valor pi. Então, vamos lá. Então, vou copiar esse trecho aqui. Ok. Então, deixa eu diminuir um pouco a letra. Perfeito. Então, tá lá. Vamos fazer essa parte aqui, né? Antes, vamos colocar as bibliotecas, né? Então, include. Perdão, aqui, ó. Include stdlib.h, include stdio.h, que é a biblioteca de entrada e saída, né? Input, output, include com io.h, que é uma biblioteca também de entrada e saída, mas para usar um comando específico dela, eu vou precisar de mais uma biblioteca, mas eu não vou colocar agora, tá? Já eu vou mostrar para que ela serve. Então, vou deixar ela, vou precisar colocar mais uma, mas daqui a pouco, eu coloco daqui a pouco. Então, vamos iniciar o programa. Main. Então, aqui é o seguinte, primeira coisa que eu tenho que fazer é ajustar o idioma. Faltou aqui a biblioteca, né? Não era essa que eu quero colocar, não. Vou ter que colocar mais uma, tá? Include locale.h. Vou precisar dessa biblioteca. Aqui ainda terá mais uma, tá? Então aqui, ó, set locale lc all português, separador de instruções, ponto e vírgula, certo? Então agora eu vou criar uma área de declaração de variáveis, tá? Então aqui eu vou declarar essas variáveis. Vamos declarar. Então aqui é o seguinte, vamos declarar essas variáveis. Então aqui no Visualg o tipo é no final, mas na linguagem C o tipo é no início. Era real, então vira float, certo? Float, certo? Ok. Então agora vamos traduzir esse trecho aqui. Vamos pegar esse trecho, né? Então aqui vamos organizar aqui.
Perfeito. Ó, escreval, como já tínhamos visto antes, escreva, né, na verdade, é printf, ok, ponto e vírgula no final, e o comando é scanf para receber, como é um valor flutuante, então aqui %f, vírgula, e aqui na recepção tem que usar o e comercial para jogar para o endereço, né, que eu já disse nas outras videoaulas, que o e comercial significa endereço de. Então vai colocar no endereço da variável raio. Perfeito? O valor que eu digitar pelo teclado será colocado no endereço da variável raio. Perfeito. Então aqui, ó, de novo, printf, perfeito, ponto e vírgula no final. Aqui já tem um ponto e vírgula, já vou colocar. E o leia é o scanf, certo? Então é também um flutuante, %f, vírgula, e comercial, mesmo processo do anterior. Então vai colocar no endereço da variável altura. Ok, o volume é calculado dessa fórmula aqui. Volume recebe, né, o atributo, comando de atribuição é o igual, certo? Aqui tem um ponto e vírgula. Existe um problema agora aqui. A linguagem C, ela não sabe de imediato o que é pi. Ela não tem esse conhecimento, né? As bibliotecas que nós utilizamos não tem o pi. O pi é reconhecido quando eu coloco uma outra, essa é a outra biblioteca que eu falei e colocaria aqui. Então eu include a biblioteca de matemática, o math.h. Agora sim, ele reconhece. Ele não chama de pi, ele chama de outra coisa, ele chama de, vou colocar até separado aqui, m_pi, certo? Esse aqui, mpi. O mpi é o pi, né? 3,1415, né? Para trabalhar com circunferências, né? Com círculos, né? No caso. Perfeito? Aqui eu ainda posso resolver esse problema aqui, né? Se bem que aqui até muito claro, né? Mas existe também da biblioteca math, ainda da biblioteca math, uma função que faz a potência. Aqui eu só estou levando ao quadrado, né? Mas tudo bem, serviria para eu levar ao cubo ou qualquer outra potência que eu quisesse. Existe a função pow, certo? Pow. Essa daqui, pow. Perfeito? Aí o que? Eu quero levar o raio ao quadrado, certo? Então eu posso usar dessa forma. Perfeito? Então, ó, math, né? Pow, né? Então aqui, o pow é da biblioteca math. Se eu não colocar a biblioteca math, eu não consigo trabalhar tanto com o pi, o pi não é reconhecido, nem o pow, só se eu colocar a biblioteca math. Aí sim a linguagem C passa a reconhecer. Perfeito. Então agora, o escreva, né? Aqui vai ser um escreva e muda de linha. No Visual eu só botei um escreva, né? Mas tudo bem, eu escreva e muda de linha aqui. Então, printf, aqui vai ser /n, que é o muda de linha. O volume é um valor flutuante, então %f, mas eu quero com 2 casas decimais, então vai ser assim, 0,2, né? Para 2 casas decimais. f/n, perfeito. Aqui o ponto e vírgula. E depois o comando getch para interromper a execução. O getch pertence a essa biblioteca aqui, perdão, essa aqui, com IO, para interromper a execução. Para executar, então, F11, né, compila e executa. Vou salvar aqui, lista 2, exercício 4, se eu não me engano, né? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, exercício 4. Perfeito? Então vamos lá, exercício 4. Salvar. Vamos aguardar, ele demora um pouco, ok. Ó, digite o raio da base. Vou digitar o raio da base aqui, 10, igual eu fiz da outra vez, 10. E a altura 25. Perfeito, 7.853,98. Perfeito, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima videoaula. Um abraço.